Ah, que maravilha! Boa! Pô, Tecnologia. cara, muito prestígio, muito obrigado aí por ter aceito o convite. É um tema que me fascina e eu sempre quis te conhecer, pô. Tô aqui te conhecendo virtualmente, mas tô te conhecendo, né? É, é, qualquer coisa, eu estou nas lagoas. Eu procuro ali, sempre quando eu estou por ali, eu percebo que não consigo te ver. Aliás, eu posso antecipar aqui, cara, um negócio que é um case de sucesso. Efetivamente, tudo que você faz é case de sucesso, desculpe aqui o clichê, mas como eu disse, enfim, eu tenho o esporte à vela como um hobby, já fui à África de barco à vela, me surpreendi com a quantidade de lixo no tempo de calmaria, me surpreendi com a questão social na África, que é similar, não digo igual ao nosso país, mas uma coisa que eu percebi é que o quanto que o que você fez ali, o entorno da lagoa, cara, deu um resultado muito significativo. A fauna e a flora, face ao que você fez com a flora, que é o manguezal, né? Cara, hoje a Isso. gente tem uma diversidade enorme de pássaros, cara, que eu fiquei. Eu queria muito te encontrar para te dar o parabéns, entendeu? E agradecer também. Olha só, é um negócio assim interessante, porque quando eu comecei a plantar aquele manguezal, eu estava vivendo um momento muito difícil, pessoal e profissional. Eu estava trabalhando na prefeitura de Angra, eu tinha 25 anos e nos primeiros trabalhei durante 6 meses lá e nesses primeiros 6 meses eu já recebi uma série de ameaças de morte, sendo que em 1990 eu tive de fugir do Brasil porque já tinha gente contratada para me fechar lá em Angra. O que eu Mas estava o que que fazendo você assim? fazia para gerar tanto impacto negativo? Cumprir a lei. Você sabe que cumprir a lei no Brasil, sendo agente público e contrariando interesses econômicos e políticos, você é uma vítima, né? Você é um crime inafiançável. Você, como agente público, agir na defesa do meio ambiente. Bom, moral da história. Eu comecei os plantios paralelamente, eu vinha no final de semana para o Rio de Janeiro, para a casa dos meus pais, e aí comecei a plantar mangue lá na Lagoa Rodrigo de Freitas, fiz um levantamento, tinha mangue há 100 anos atrás, aí tá bom. Bom, moral da história, a turma começou a dizer que eu era maluco. Né? Maluco, a lagoa vai feder, mas o que vai feder? Não, porque mangue fede. Eu digo, não, peraí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, qual é a hipótese, a teoria que fala que mangue fede? Não, lá no canal do mangue fede. Eu digo, Pô, realmente, planta de autotrófico virou heterotrófico, ou seja, defeca, planta defeca agora, né? E, bom, aí passaram, né, algumas décadas. Aliás, aí eu tive de fugir do Brasil. Aí fui em 1990, fiquei 45 dias escondido na mas Alemanha. rapidamente, antes de você sair daqui fugido em função das ameaças sofridas, você chegou a iniciar semeou lá alguma coisa? Não, foi tipo assim, as ameaças começaram em outubro de 89 e esse trabalho que eu estava desenvolvendo eu comecei nos finais de semana em junho, julho de 89, né? Porque minha família morava aqui, eu saía de Angra, né? Eu trabalhava na prefeitura como chefe do departamento de controle ambiental e final de semana eu vinha namorar aqui no Rio, tá tudo bem. Sim. Aí, como a garota não gostava muito de praia, eu pegava e ia plantar mangue na lagoa. Com ela? Ah, que Não, ótimo. não, não, ela ficava dormindo, né? Eu gostava do ofício. Aí eu plantava mangue e tal. Aí, quando eu fui para a Alemanha, eu tive lá, a Alemanha estava unificada, né? Recentemente unificada, e aí eu tive com o secretário de Meio Ambiente eu acho que foi de Bonn, uma cidade alemã lá. Muito bem. Não, não era de Bonn, é Berlim, era Berlim. Ou Aí eu seja, mostrei a Alemanha é uma cultura muito mais evoluída na questão ambiental do que a nossa, né, cara? Politicamente falando, inclusive, né?
Aí eu falei para o cara, né, das ameaças, fiquei, pô, era difícil explicar para o cara, né, como o mocinho estava fugindo do Brasil porque cumpria a lei e os bandidos continuavam aqui soltos. Bom, ultrapassada essa fase, eu disse, pô, eu estou recuperando o manguezal lá na Lagoa Rodrigo de Freitas e a turma me chama de maluco. Ele falou, olha só, aqui na Alemanha, na década de 70, quando a gente começou a trabalhar com a recuperação dos rios, era a mesma coisa. Todo mundo falava que a gente era maluco e tal, e muito bem. Hoje em dia, os rios são limpos e todo mundo quer tomar conta do rio. Todo mundo acha linda a perereca, que antes era só esgoto. Então é o seguinte, tu sabe o que tu está fazendo? Continua, que daqui a um tempo eles vão reconhecer teu trabalho. Bom, o cara não era pai de santo, né? Ele simplesmente ele tinha passado por uma história semelhante do ponto de vista técnico-cultural e me passou essa bola. Bom, fato é que a renaturalização da margem da Lagoa Rodrigo de Freitas, trabalhando em margens completamente artificiais, né? Porque a lagoa encolheu 50%. Toda aterrada, né? Foi toda aterrada. A gente teve uma melhora significativa numa coisa que é quase que um milagre, que é o incremento da biodiversidade, né? Só com a renaturalização, com os plantios que foram executados durante 15 anos, e depois a manutenção que foi dada no manguezal, porque plantar é fácil, tá? O negócio é dar continuidade na manutenção até as árvores criarem aquele ecossistema privado delas, né? Os controles biológicos e tal. Bom, hoje eu tenho vários inquilinos. Eu tenho capivara, eu tenho frango d'água, eu tenho socozinho, às vezes eu vejo marreca toicinho, enfim, uma série de aves que praticamente pouco apareciam ou não existiam na lagoa. Então, Mas diga. isso, você inseriu ela, foi alguém chegou e colocou um casalzinho ou Cara, migraram? aí é uma incógnita. Por exemplo, eu plantei um mangue. Em outubro de 89 comecei o projeto. Em 99, 10 anos depois, como sugeriam os trabalhos científicos, apareceu um casal de frango d'água lá com uma porção de pinto. Me ligaram, eu lembro, em 99, o cara me ligando, mas Catelli, tem uma galinha preta aqui, cheia de pinto no mangue. Porra, mangue, galinha. Aí eu fui ver que era o frango d'água. E de lá para cá, cara, por exemplo, em frente ao Vasco da Gama, é um verdadeiro puleiro que ele trouxe, né? De tanto frango d'água que fica circulando lá. Então, são os meus inquilinos, e eu acho que a Lagoa Rodrigo de Freitas, além do manguezal, aí eu abri outras frentes de briga, por exemplo, com a SEDAI, que despejava esgoto, e aquela brigalhada toda, mortandade de peixe. Bom, no final das contas, eu vejo que a Lagoa Rodrigo de Freitas é um exemplo na cara de todo carioca que, se a gente fizer um trabalho sério e contínuo, nós podemos recuperar os ecossistemas metropolitanos, seja ele a Baía de Guanabara, a Baía de Sepetiba, o sistema lagunar. Agora, para isso, o cara, no caso eu, estou investindo, não estou gastando, estou investindo 30 anos da minha vida na Lagoa Rodrigo de Freitas. Aqui no sistema lagunar eu brigo desde 92 e na Baía de Guanabara desde 95. Então, essa questão de lidar com o meio ambiente e pensar só de 4 em 4 anos, como geralmente os políticos pensam, é uma tremenda furada. Não compatibiliza. A lógica do meio ambiente exige um pensamento de médio a longo prazo. Você tem que pensar em 1, 2, 3 décadas. E isso é inviável na cabeça da maior parte da classe política. E como nós dependemos da turma... Né? Como a educação propriamente dita, né? Investimento em educação para político não interessa porque ele não tem uma resposta imediata, né? É a mesma coisa. Meio ambiente e educação é a mesma coisa. Você tem que investir durante 10, 20, 30 anos para lá na frente você colher os resultados. Só que a turma aqui, a turma que manda, quer colher o resultado no próprio mandato. E aí nos 4 anos. É impossível, até porque
como é que se chama? O passivo ambiental gerado por administrações passadas, seja federal, estadual e municipal, é gigantesco. Com uma varinha de condão, você não vai resolver. O saneamento da Baía de Guanabara não vai resolver. Por quê? Tem um bando de maluco, um bando de doido, cada um puxando para um lado, ninguém fiscalizando coisa alguma. E, cara, aquela verruguinha que você tinha no braço virou uma metástase, entendeu? Então, hoje, nós vivemos uma situação onde existe uma verdadeira metástase no tecido urbano ambiental da região metropolitana do Rio de Janeiro. E é bom entender que a metástase que mata o organismo mata também uma região. Então, tem uma hora que, independente da tecnologia, é um ponto de não retorno. É tipo Los Angeles do Blade Runner. Sabe como é que é? Aquela cidade toda devastada, toda Sei qual é. esculachada, com alta tecnologia. Sabe o que eu fico pensando, cara? Eu tenho uma coisa com o meio ambiente muito forte. Eu sou da área de educação, tá? Trabalho muito em educação não formal, ou seja, projetos sociais, ambientais, mas sempre puxando para o ambiental. É o que a gente chama de educação não formal. Enfim, eu tive a minha infância, ela foi na região dos lagos, em especial na Lagoa de Araruama, quando aquela água ela tinha uma salinidade elevadíssima, ao ponto de você, cara, ficar com dor de cabeça. E lá você tinha peixe-espada, que era desse tamanho, tinha linguadinho, tinha um carapé, batainha, cada coisa assim espetacular. Foi também na região serrana, em especial aqui no município de Miguel Pereira. Então, a coisa da região metropolitana é emblemático, uma vez que a mídia está toda aqui. Mas se a gente for para longe, a gente vai ver. Eu percebo que a Lagoa de Araruama hoje, ela começa a parecer com... Você percebe a fotografia que eu faço? O fundo da Baía de Guanabara, para mim, é o fundo da Lagoa de Araruama. O início da Baía de Guanabara, que é a boca da barra ali, onde tem a laje, é ali o canal de Cabo Frio. Então, quando você está próximo ao canal, meu irmão, porra, o vento campeão, água turva, mas bonita, cheirosa, lá no fundo é o caos. Isso tudo é consequência da falta de saneamento, né? Que não é interesse também da galera da política, né? Como é que você vê essa relação, Miguel, Lagoa de Araruama e Baía de Guanabara? Cara, o enredo é o mesmo filme. Você tem os mesmos assassinos, as mesmas vítimas, os mesmos cúmplices, e não acontece nada, só piora. Tá? Então, o que eu vejo é o seguinte, cara, olha só. Quem elege essa turma é a sociedade. Tá? Então, quem está aí foi eleita. Foi eleita. Goste ou não goste, foi eleita. Mas beleza. Agora, se as pessoas acham que a turma que está aí há gerações, não é há 4 anos, não, tem gente aí há 30, 40 anos na vida política e não fez absolutamente porra nenhuma por esse Estado, por esse meio ambiente, pela qualidade de vida das pessoas. Esquece o roubalhinho. Pela sua qualidade de vida, pelo seu direito de ir a uma lagoa, mergulhar, se divertir, né? Sem pegar hepatite. Então, essa gente que esteve aí nos últimos, vou estabelecer um prazo, não vou botar em 1560, porque aí é sacanagem. Aí a gente vai ter de brigar com o Araribóia. Mas, nos últimos 50 anos, o que você tira algumas raras exceções políticas que realmente têm lutado, né, historicamente, têm dado umas escorregadas e tal, mas têm lutado pela questão ambiental. Mas a grande maioria, agora eu estava vendo lá o nome da turma aí que abriu o processo do governador do estado, essa turma, a maioria, nunca fez nada pelo meio ambiente. E eles continuam sendo reeleitos. Isso a nível de Câmara de Vereadores, isso a nível de Assembleia Legislativa, Câmara, deputado estadual e no Congresso Nacional. Entendeu? E quando não é o pai, é o filho. Quando não é o filho, é o neto. Pô, isso aqui parece capitania hereditária. Então, olha Cara, só, isso... se as pessoas não mudarem, não investirem 1 hora do seu tempo no período eleitoral e fazer uma pesquisa na vida pregressa dos postulantes ao cargo de vereador, prefeito, deputado, senador, não adianta.
Me diz uma coisa, o que, que os senadores do Rio de Janeiro, são três, um é jogador de futebol, o outro é negócio de rádio, fala no rádio, né? Era Sim. comunicador. E o outro é filho do homem. O que, que esses caras fizeram pelo Rio de Janeiro ou fazem pelo Rio de Janeiro? Ou vão Como fazer também, senadores. né? Então, cara, é o seguinte, tá lá no dia, nós temos o direito de escolher o que há de melhor ou o que há de menos pior. Agora, a gente vai continuando jogando no mesmo cavalo manco. Então, você vai sempre perder. Isso daí, pela via democrática, esse é o caminho. Então, nós temos eleições agora, nesse ano, para a prefeitura, para a Câmara de Vereadores. Vamos ver se a turma aprendeu ou se desaprendeu de vez. Se não for desse jeito, amigo, dificilmente. E outra coisa, quando nós elegemos o que nós elegemos, a sociedade também não se pronuncia. Ela acha que votou um abraço, deu um cheque em branco e que se dane. E só Acabou volta a o falar com ele, só volta a falar dele dali a 3 anos e meio, né? Você está entendendo? Quando o cara tem que ser pressionado, mantido sob pressão. Por quê? A sociedade não é uma coisa uníssona, cada um tem seus interesses. Então, o cara tem que ser pressionado no sentido de ver aonde vão sair mais votos para ele. Porque os caras só pensam em voto. Tá? Cara, Então, o tema, eu acho que eu botei o tema de propósito, né? O homem parasita, porque eu considero o ser humano como uma enorme parasita, um verdadeiro predador em relação ao meio em que vive, por incrível que pareça. O meio que ele vive, ele é o primeiro a destruir. Enfim, eu começo a fazer uma relação direta com a colônia portuguesa, né? Quando eles chegaram aqui, eles exploraram a malha verde e a malha social. Então, eu acho que isso é cultural, não é? A gente não, somos exceção, eu, você e provavelmente essas pessoas que nos assistem, somos exceção, mas a maioria não está aí para, desculpa, porra nenhuma. Eles continuam explorando o social, continuam explorando a malha ambiental, estão esgarçando ao ponto de começar a poer e pode rasgar. o Brasil, do ponto de vista ambiental, independente de quem esteja nos últimos 40, 50 anos no poder, então eu botei bastante gato dentro desse saco. Tá? Estou botando 50 anos. 50 anos, estou em 1970, então não estou puxando saco de ninguém. Literalmente, o Brasil continua pensando e interagindo com o meio ambiente como uma colônia de exploração. É a tal da cultura do pau-brasil, é usar até acabar. E o atual ministro é o ícone desse modelo. Tá? Mas ele está representando uma forma de pensar. Agora, ele precisa sentir uma certa pressão da parte da sociedade que não concorda com esse negócio, porque ele não é o imperador, nem o chefe dele é o imperador. Eles têm um mandato lá, um período de 4 anos. Então, a sociedade precisa sinalizar. Se não sinaliza, o cara se sente à vontade para fazer o que tem que fazer, para aquilo que ele foi contratado para fazer. Até porque o atual governo federal, esse cara daí, ele não mentiu em nada. Ele disse o que ele era. Ele foi eleito. Agora, é o seguinte, cara, existe uma coisa chamada lei, legislação ambiental, que também estão querendo passar tal boiada. E a sociedade precisa se mobilizar, entendeu? Agora, você vê bem, coisas que são básicas, que é saneamento básico, o nome já diz, é básico, né? Que afeta a qualidade de vida das pessoas, dentro de casa, a doença nos filhos, a praia contaminada, a turma não se mexe. Tem uns gatos pingados, pequenos grupos que se mobilizam, formadores de opinião, e a turma não se mexe. Desde que tenha água em casa, mesmo com geosmina, você vê aqui, a geosmina, o caso do Guandu. Eu, desde 1999, eu sobrevoo aquela jossa e denuncio. Esse é o projeto Olho Verde, não é isso? Projeto Olho Verde. Eu saio de helicóptero, tá? E saio fotografando tudo que é besteira que eu vejo lá de cima. Muito bem. Encaminho para o governo, encaminho para tudo que é órgão que eu tenho que encaminhar. Comecei
em 1999, a falar do Guandu. Entrava por um ouvido e saía pelo outro. Em 2008, eu lembro de duas matérias. Em 2008, eu fui lá com o pessoal do Globo, falamos com o então presidente da SEDAI, o cara disse, não, a obra de 2007 vai sair agora em 2008. Voltei lá, periodicamente nada mudava. 2020 deu o problema da Geosmina. Aí cansei de falar aquele troço dali. É fantástico, é tudo que é meio de imprensa, local, internacional. Aí fui à SEDAI. Estive com o presidente recém-empossado. Aí ele virou para mim no auditório da SEDAI, falou, não, agora nós temos dinheiro, nós temos projeto, licitação na rua, em 3 meses esse negócio funciona. Bom, semana passada, retrasado, nos informaram que a SEDAI tinha saído do projeto, o projeto não saiu, eu fui sobrevoar para ver se estava acontecendo. Nada, porra nenhuma. Rio Poços, Ipiranga e Queimados, jogando esgoto lá, Deus dará, do lado do ponto de captação da água da estação da SEDAI. E aí, agora, a responsabilidade caiu para o órgão estadual, o INEA, sendo que o dinheiro que viria da SEDAI agora vai sair do FECAM. Ou seja, os projetos que dependiam do FECAM vão ficar a ver navios, porque o dinheiro não é mais da SEDAI, por aquilo que eu entendi. Agora vem do FECAM. Ou seja... FECAM é o Fundo Estadual de Conservação, é isso? Isso. É a grana dos royalties, de multas e muito mais. Então, aí, Sim. mais uma vez, vamos financiar a obra de saneamento, que não deixa de ser ambiental, mas era dinheiro da SEDAI, mas agora não vai ser mais da SEDAI, por aquilo que eu entendi. Então, rapaz, você vê, a maior crise deu borralheira na turma, dor de barriga, mau cheiro na água, aí disseram que era geosmina, agora viram que é um composto parecido com a geosmina, e, efetivamente, a despejo de esgoto doméstico e industrial do lado do ponto de captação da água da estação do Guandu. Estação de tratamento de água, não é de esgoto. Então, nós estamos bebendo água tratada proveniente da mistura do rio Guandu com esgoto industrial. Então, amigo, e aí eu te pergunto, quem está se incomodando com esse negócio? Era para ter uma convulsão social em qualquer lugar civilizado. Então, cara, os parâmetros que a gente tem de civilização no Brasil, na segunda metrópole brasileira, eles são muito rebolativos. Tá? Eu digo que o carioca sofre de resiliência patológica. Ele aceita o inaceitável. Então, bala perdida já faz parte da paisagem. Esgoto na praia faz parte da paisagem. Jacaré na merda faz parte da paisagem. Então, a turma que deita e rola, delinquentes públicos e privados, se sentem à vontade. Isso aqui é um paraíso. Isso aqui é uma maravilha. Porque, dependendo do delinquente, do interesse econômico e do tráfico de influência, tudo é possível. Inclusive você, sendo vítima, virar réu. Então, rapaz, literalmente, tudo é culpa do cúmplice cultura. dessa degradação toda, que é a sociedade. Se a gente não tomar vergonha na cara, essa turma que manda vai continuar deitando e rolando. Eles trabalham em cima da nossa passividade, digamos assim, né? Completamente. Em Miguel Pereira... Eu sou chamado de encrenqueiro. Eu sou encrenqueiro. Eu já expliquei que eu não sou encrenqueiro, eu não sou otário. Entendeu? Eu pago, não devo nada ao governo federal, ao estadual e ao municipal. Minhas contas estão todas limpinhas. Não devo porra nenhuma para ninguém. Então, o governo não me pede, não quer saber se eu estou doente, se eu estou estressado, se eu não tenho trabalho. Ele quer os impostos em dia, porque alguém tem que bancar bacanal no governo. E somos nós, otários contribuintes. Então, eu não quero saber do governo se ele está com algum problema. Vire-se. Problema seu. Eu não mandei você se candidatar. Está entendendo? Esse negócio de ficar passando mão na cabeça de político de estimação, na minha cultura, minha mãe era napoletana, sobrevivente da Segunda Guerra Mundial. Não tem essa. Comigo não existe excelência. Tá? São funcionários públicos.
alguns eleitos com mandato, e se não estiver trabalhando direito, vai buscar outra serventia. Agora, parece que o brasileiro vive, volto a dizer, na época das capitanias hereditárias. Então, é excelência para cá, excelência para lá. Porra! É um campeonato de otário. Porra. É uma inversão de valores, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar agora na Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. A minha secretária, à época, é uma campeã. Eu não tenho nada o que falar, não é uma política, absolutamente, é uma empreendedora de marca maior, tem um olho, assim, com o social enorme, Fabiana Bentes. Agora, e ali a relação era uma relação equilibrada. Agora, em outras secretarias, o que eu vi era justamente isso. As pessoas botavam um tapete vermelho para o secretário, para o deputado. Que porra é essa, bicho? Eles têm que botar tapete vermelho para a gente, eles são simplesmente funcionários nossos, já que a gente paga via imposto. Um bem bom do cacete, você está entendendo? Porra, tem uma benefícios atrás de benefícios. Ninguém quer largar o filé mignon, você está entendendo? Ninguém quer largar o filé mignon. Pô, cara, olha, é inadmissível. Realmente é estudo de caso o cérebro do brasileiro. De caso. É estudo de caso. Tem que chamar antropólogos, sociólogos, pai de santo, entendeu? Para explicar uma porra dessa. Como a turma... Olha só, eu costumo terminar as minhas palestras ambientais falando o seguinte: ser corno ou corna faz parte do jogo, tá? Você levar uma chifrada faz parte do jogo. Agora, ser corno e manso, aí é opção, amigo. Entendeu? Pelo menos bate a mão na mesa, fala que vai fazer, vai acontecer, mas ser feito de otário 24 horas por dia, 365 dias por ano, por décadas, e ainda ficar brigando por essa gente, eu vejo, tem uns grupos que ficam brigando no Facebook, parece que tu está xingando a mãe do cara. É inacreditável. É estudo de caso para psicólogos. Realmente, cabeça de brasileiro é algo assim que não entende. Seu histórico é muito similar ao meu, né? Como eu disse, eu tenho toda a minha infância também na região de Miguel Pereira, onde a gente tem uma propriedade que faz divisa com a Reserva Biológica do Tinguá. Um lugar maravilhoso, que culturalmente talvez eu seja um pouco disso, da questão ambiental, porque o meu avô ele disse: deixa a floresta entrar, ninguém vai cortar, se vai acabar, é área pequena, mas se vai tomar o pasto das nossas 5 cabeças de gado, não tem problema. E a questão da educacional, minha avó, por acaso, ela foi assessora especial do Anísio Teixeira, então eu tenho a coisa ambiental e educacional muito dentro de mim. Mas em Miguel Pereira, a gente tem uma sociedade chamada de Sociedade Ecológica do Alto Santana. Rio Santana é um dos afluentes do Guandu. E ele nasce no meio de um grande sítio de mananciais hídricos. Cara, um negócio assim espetacular. Cara, enfim, são quase 50 anos naquela área, quase 50 anos trabalhando pelo meio ambiente. É impressionante, cara. E o marco da degradação extrema foi quando as pessoas começaram a tirar os trilhos da rede ferroviária que foi abandonada, foi extinta. Ou seja, virou moradia sem o mínimo de critério no que diz respeito à construção, inclusive no despejo, porque como parte ali em Veracruz é próximo ali da Reserva Biológica do Tinguá, tem o Rio Santana, o despejo é direto, cara, é direto. Hoje, eu tomava banho quando era guri. Hoje, em hipótese alguma, mas quem toma banho está cheio de mancha no corpo, que é consequência de alguma porcaria que conseguiu se criar na bosta, né? E é isso, cara. Essa passividade, ela faz com que os caras consigam fazer o que bem entenderem, né? E hoje a gente tem um sítio de manancial hídrico, cara, completamente destruído. Uma vez ou outra ali, a gente consegue, com nossa Suecal, como é o nome da organização, plantar uma árvore ou outra. Também tem o Instituto Terra, mas, cara, é um caos que só muda de endereço. Temos Araruama, saneamento zero, que eu fiz um comparativo com a Baía de Guanamara, Miguel Pereira. É foda, né, cara? É triste isso, né? Olha só, acabou de entrar um cara chamado Glauter. Ele é lá de Angra. Ele conhece essas paradas lá de Angra dos Reis. O que eu estou até falando dele, porque foi uma das pessoas que sempre acompanhou essa questão ambiental muito de perto lá em Angra, na minha época. É o seguinte, cara.
nesse período que eu trabalhei na prefeitura de Angra, eu contava com o Fernando Grande e com o Paulo Cevalho. Ou seja, era eu e mais dois. E nós três conseguimos paralisar a especulação imobiliária e denunciar toda aquela pouca vergonha que envolvia aqueles loteamentos, aquelas marinas, as ocupações em costões rochosos e manguezais. Três. Ameaça surgiu daí? Óbvio. Pô, a gente mexeu com todo o interesse econômico da cidade, porque aquilo, o licenciamento de construção era uma mera formalidade. Tá? E aí o que se fazia? E era tudo. A gente conseguia contrariar pobre, que construía dentro de mangue. Eu lembro que um cara foi lá no departamento reclamar que, de noite, o caranguejo saía da privada dele. Aí eu falei, mas me coisa. Porra, que bárbaro! Lá na Japuíba. Aí eu digo, mas escuta, onde é que é a tua casa? Não, em tal lugar. Aí eu vou lá ver. Bom, eu vi a casa do cara, era dentro do mangue, derrubei a casa do cara. Aí o cara falou, porra, eu fui reclamar do caranguejo, tu me derruba? Eu digo, mesmo. Eu escolhi meu lado, tá? Eu não tenho nada contra você. Só que sua casa está dentro do mangue. Tu está cagando na cabeça do caranguejo, amigo. E tu tem sorte do caranguejo não ter achado bonita a paisagem e você perder alguma coisa no meio do caminho. Então, aí a gente comprava briga com a turma que loteava o manguezal para o pessoal pobre. Mas o problema principal era com a turma rica, que era acostumada a ter boas relações com os órgãos ambientais, e quando a gente entrou lá, a gente aplicava a lei. Aí a turma chegava lá e dizia, pô, Moscatelli, a sua assinatura vale ouro. Eu digo, então tá bom. Aí como é que, ou embargava a obra, pô, Moscatelli, mas a sua agora está valendo ouro, realmente, é ouro. Aí começavam as intimidações e depois as ameaças. Porque aqui no Brasil, as coisas funcionam assim. Se você bater de frente contra interesses econômicos e políticos poderosos, essa turma que gosta de cagar cheiroso, tá? Perde logo a linha. Tá? Então, delinquente VIP tem uma pulsão, porque você não tem a dúvida de uma coisa, cara. Por trás de toda degradação tem alguém ganhando dinheiro. Pode tem uma ser questão. muito dinheiro ou pouco, mas tem alguém ganhando dinheiro. Eu faço uma reflexão aqui, Moscatelli. Quando a gente fala de combater a especulação imobiliária, tranquilo. É tranquilo, digo, não o embate, absolutamente, mas você está indo em relação a uma PJ. Mas quando você fala na malha social, essa de desfavorecida, que se aproveita de uma brecha, de um descaso, ou também da conveniência do político, é difícil, cara. Tipo, se você anda, eu insisto ali em Miguel Pereira, em Vera Cruz, se você anda no trecho, antiga linha férrea, a quantidade de casinha que tem ali, cara, é absolutamente enorme. E essas figuras, elas precisam morar, porque, cara, estamos falando de 100 anos, vai aumentando a família. E eles precisam da areia do rio, que quando eles tiram, gera um impacto. Aí a gente questiona, também ameaça daqui, ameaça dali. A gente tem duas questões aí, né? Dois focos. Combater esses que, como você bem coloca, o cagam cheiroso. E peraí que chegou aqui a minha ambientalista futura para mostrar que estamos de quarentena. Poxa, bem mais bonita que você, hein? Essa é sucesso. Peraí que ela vai falar. O que ia falar? Oi. Tchau. Um beijo. Então, o que ocorre é que, cara, é difícil você, porque é necessidade de primeira ordem, cara. Não dá para falar de meio ambiente com a turma que precisa fazer uma roça para plantar um milho, para plantar uma batata, para plantar um feijão. Tudo bem, aí nós voltamos à mesma origem do problema. Se você não eleger gente preocupada com a política habitacional, que deveria ser uma política de Estado, independente da facção ou quadrilha partidária que seja eleita, tá?
Então, o cara sabe que ele pode botar lá a bandeirinha dele verde e amarela, outra roxa, outra azul, aquilo que ele quiser. Mas é política de Estado. Ele precisa investir em habitação popular. Ele precisa investir em saneamento. Tem que ser obrigado a investir. Porque aí, é claro que as pessoas precisam ter onde morar, mas também não podem se reproduzir que nem hamster, né? Então, a gente tem que ter políticas educacionais, porque o cara que é educado, né, ele vai vislumbrar uma série de novidades, como, poxa, se eu não tenho tanta condição, eu vou ter um filho, 2 filhos, aí vou fazer uma vasectomia, eu vou tentar, vou usar camisinha, ou sei lá o que você vai fazer, mas não vou ter uma dúzia de filhos, como a gente vê muitas senhoras de 30 anos com 7 filhos e tem mais ainda para vir, entendeu? Porque aí não há recurso também que dê conta de tamanha demanda. O que a gente precisa é que o Estado brasileiro faça o que ele nunca fez. Ou seja, investir em educação durante 30 anos, investir em habitação durante 30 anos, investir em saneamento durante 30 anos, para tirar todo esse atraso, essa demanda. Agora, enquanto a gente eleger, tá, salvadores da pátria produzidos em balão de ensaio, tanto de um lado quanto do outro, cara, o que a gente precisa não é o Messias. A gente precisa de gestor público. O cara tem que ser de boa qualidade, entendeu? O cara tem que entrar, pega qualquer dona de casa, bota no Ministério da Fazenda, porque a dona de casa sabe que ela não pode gastar mais do que ela arrecada, independente de ser festa de 15 anos ou ser festa de Natal, porque senão o cartão de crédito estoura. O que a gente precisa é de gestão responsável e que os administradores públicos saibam que, se meterem os pés pelas mãos, vão ser presos. Mas não é esse preso de ficar um ano preso, aí sai, aí vira... Eu nem me refiro, eu não me refiro à classe política como administradores públicos, eu me refiro a politiqueiros, porque eles usam a política como um trampolim para benefícios próprios. Então, é bem diferente. E, infelizmente, cara, a gente está tendo aí um novo caso emblemático que já se repete, talvez, há 4 gestões. O cidadão que veio como salvador da pátria, hoje ele teve toda a Assembleia contra ele, bicho. E o cara veio, porra, defendendo uma bandeira que eu acreditei. Ele tinha tudo para se dar bem. É um bosta de cobra, você vai me desculpar o termo, cara. Mas, enfim, eu acredito, talvez você concorde comigo, eu acredito que a geração nascida nesse século, eu acredito que essa geração, elas estão mais atentas às questões ambientais. Eu digo isso pelo fato de ser da área de educação, eu digo isso pelo fato de estar acompanhando efetivamente aqui o dia a dia da minha filha na educação à distância, e nas aulinhas de ciências, nas aulinhas de geografia, tudo de forma transversal é falado a questão ambiental, a questão do lixo, a questão do reaproveitamento, da redução. Óbvio que eu dou uma maquiada, não, absolutamente, uma incentivada nisso, porque faz parte do meu case de negócio, você está entendendo? Mas eu vejo que a geração nascida nesse século, ela vem com outro olhar. Agora, importante é apenas que a gente não se deixe acreditar, tipo, não deixar com que eles acreditem na lábia desses politiqueiros, porque senão vai se repetir essa porra toda, né? Basta levar para a Lagoa de Araruama, para a Baía de Guanabara, para o Sistema Lagunar da Baixada de Jacarepaguá e mostrar que quando a sociedade se mobiliza, como se mobilizou na Lagoa Rodrigo de Freitas, fez aqueles abraços no início do século, o político se mexe, porque ele sabe que lá ele pode não ganhar voto, mas vai perder voto. Quando morreu aquelas 400 toneladas de peixe, o garotinho falava que era excesso de peixe. Aí a gente pegou, começou a distribuir camisinha dentro da lagoa, entendeu? Porque os peixes eram um bando de tarados, só pensavam em bacanal, e aí a gente começou a ironizar e a organizar aqueles abraços na lagoa. E os caras tiveram que se mexer, o Ministério Público se mexeu, pressionou a SEDAI, e incrível, depois que a SEDAI fez aquilo que ela devia ter feito desde o início, parou de morrer peixe. As mortandades que eram sistemáticas, eram várias por ano,
começaram a se tornar episódicas. Por quê? Porque quem jogava merda dentro da lagoa parou de jogar. Entendeu? Então, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem o maior passivo ambiental da cidade do Rio de Janeiro, que é o Sistema Lagunar da Baixada de Jacarepaguá, lugar onde eu podia estar ganhando dinheiro fazendo trabalho de biólogo. Mas eu trabalho que nem lixeiro. Eu acho que eu sou o lixeiro mais graduado que existe no planeta. Porque, porra, eu sou biólogo, mestrado em ecologia, especialista em gestão e recuperação de ecossistema, e 95% do meu tempo é me defendendo de lixo e tirando lixo. Então, cara, é uma coisa que é impossível, não temos dinheiro para recuperar. Mentira, mentira. Gastaram só nas Olimpíadas 40 bilhões de reais em dinheiro público e privado. Não gastaram porra nenhuma, praticamente, em meio ambiente. Gastaram no Maracanã, olha só, agora estão dizendo que para recuperar a bacia do Guandu, que abastece 6 milhões de pessoas aqui, então não é ambiental, é uma questão estratégica de desenvolvimento e saúde pública. Esquece a qualidade ambiental. Vamos dizer que uma coisa não tem a ver com a outra. Vai gastar 1,4 bilhões de reais. Aí a turma já faz aquela cara assim, 1 bilhão e 400. Amigo, só no Maracanã torraram 1 bilhão e 600. Só no Maracanã. Esse país tem dinheiro que sai pelo ladrão, mas não tem prioridade administrativa. E não tem, sabe por quê? Porque a sociedade é corno e mansa. É corno e mansa. Então, enquanto for corno e mansa, a classe política vai continuar metendo chifre na gente. Agora, porra, o que eu vou falar mais? Isso que eu estou falando para você, eu já falei na Academia Brasileira de Letras, com todo o respeito, minha mulher falou assim, pelo amor de Deus, não vai me falar palavrão lá, porque é a Academia Brasileira de Letras. Mas esse termo corno manso é a nossa cara. É a nossa cara. E a gente precisa mudar. E não dá. Aí que está uma coisa que eu acho importante. Quando, em 1990, eu estava lá em Angra, eu ouvia muito dos políticos, inclusive lá eu nunca fui filiado a partido nenhum, tá? Os caras me chamaram porque eu era tecnicamente habilitado. Os caras me diziam assim, Moscatelli, a sua luta é muito dura, mas as próximas gerações... Olha só, 1990, já foram-se 30 anos. Aquela geração de crianças já cresceu, já tem mais criança. Então, a luta pelo meio ambiente é agora, é nesse exato momento, porque a gente corre o risco, o claro risco de entregar uma terra devastada para a próxima geração, para a tua filha e para as minhas. Entendeu? O meu sentimento de urgência é que, primeiro, que eu entrei já no segundo tempo. Tá? Daqui a 30 anos, se tudo correr bem, eu volto para o meu planeta. Mas o que eu vou deixar de planeta para as minhas filhas? Por enquanto, no Rio de Janeiro, terra arrasada, água arrasada, ar arrasado. Porque todo esse problema que a gente está discutindo agora, nesse exato momento, tem construção sendo edificada na cara de qualquer um, porque agora o grande mito é a questão da milícia. Falou milícia, você pode fazer qualquer coisa que você quiser no Rio de Janeiro. Antigamente, era o amigo da boca do tráfico. Né? Hoje não, agora é milícia. Não, eu sou amigo do chefe da milícia. Porra, faz qualquer coisa. Então, amigo, eu queria saber do poder público a quem eu devo me reportar. Se é ao prefeito, ao governador, ao presidente ou a chefe da milícia. Porque eu vou no chefe da milícia explicar, meu amigo, olha só, você quer faturar, né? Mas do jeito que tu está faturando, tu vai matar gente. Não me interessa. Mas tudo bem, mas dá para ganhar dinheiro preservando a natureza. Vai ver que eu consigo convencer o cara a ganhar dinheiro preservando a natureza. Entendeu? Porque os caras são empreendedores. Né? Eles constroem prédios de uma hora para outra. É como aconteceu lá em Miguel Pereira, né? A gente chegou lá, gente ótimo. Quando eu me vi como potencial ali para poder mexer com a cultura, era comum a galera invadir lá a biológica do Tinguá, a reserva biológica, e caçar. E a gente conseguiu, com um trabalho assim de longo prazo, mostrar para eles que é muito mais vantajoso ter o bichinho vivo, atraindo o turismo,
do que matando e, porra, levantando como um troféu essa porra. E agora, dando sequência aqui ao nosso papo, a gente teve aí, eu acho que uma prova viva, eu não sei se eu posso dizer que é uma prova viva bem sucedida da união da Associação dos Moradores. Parece que o presidente do TJ, ele determinou que não vai mais a construção ali do Cocotá não, Camboatá, aquela ilha verde ali em Deodoro, ela vai continuar sendo verde, né? Você viu alguma coisa, sabe de alguma coisa? Cara, não estava sabendo, mas eu tinha uma interlocução com o atual governador e tinha alertado ele que era completamente improdutiva aquela ideia de colocar um autódromo, né, na última área verde daquela região. Não tinha sentido. Quando no Rio de Janeiro você tem áreas até melhores disponíveis para construir um troço desse. Então, o Rio de Janeiro, eu acho engraçado, eu ouvi uma frase que, tipo assim, geralmente o administrador, o político, ele não está aqui para resolver problemas, resolver problemas antigos, mas sim para criar novos problemas. Cara, bom, enfim, aí o tempo passou e parece que agora ele está mais preocupado agora com o mandato dele. E, felizmente, o Tribunal de Justiça, né, por aquilo que você está me dizendo, tirou mais esse problema para a gente se preocupar. Eu acho que o governador devia... outra coisa interessante, que até no dia 25 de outubro do ano passado, eu tive numa reunião com formadores de opinião lá no Palácio Guanabara com o governador. E ele tinha falado que ele queria trazer a Disney para Guaratinga. Eu lembro desse papo. Eu falei, governador, não faça isso, governador. Tu mandou essa na frente de todo mundo? Eu disse assim, governador, olha só, eu vou lhe oferecer uma outra coisa. O maior parque temático ambiental metropolitano da região, da região costeira brasileira. O que, Moscatelli? O Sistema Lagunar da Baixada de Jacarepaguá. O senhor investe dinheiro lá, que o senhor vai ter ecoturismo, pesca artesanal, pesca comercial, lazer, vai ter esporte. O senhor vai ser lembrado como o único governador que tomou vergonha na cara e fez alguma coisa por aquela região. E, olha, são 1 milhão de pessoas diretamente beneficiadas. E aí a coisa estava andando. Devagar demais para o meu gosto, mas estava andando, né? E aí fomos atropelados pela crise da água e agora pela pandemia, e agora o governador vai ficar mais já com a cabeça para salvar o mandato dele. Agora, de qualquer forma, o que tem que ficar claro é que o Estado do Rio de Janeiro, a vocação do Estado é a vocação turística, seja na Serra, seja na zona costeira. Nós tínhamos lagoas maravilhosas, praias maravilhosas. Cara, está se acabando tudo. Na região serrana, não adiantou ter aquele fim de mundo em 2010, né? Foi 2010? 2011? Aquela chuva torrencial que saiu arrasando. Sim. Em Friburgo, toda aquela região. Não adiantou. Eu estou vendo o filme agora se repetir na pandemia. Eu lembro que, naquela época, alguns gestores públicos desviaram dinheiro que era para socorrer a turma. Agora a gente tem outros gestores públicos desviando dinheiro da pandemia. Porra, cara, isso daí é caso de internação. Esses caras são sociopatas. Entendeu? Aliás, veja bem, eu vejo muitos sinais de sociopatia na maior parte da classe política brasileira. Porque o sociopata é aquele que mente descaradamente, não se emociona, é um artista nato e não sente empatia pelo sofrimento alheio. Ou seja, se o cara está desviando dinheiro dos respiradores, dos hospitais de campanha, isso levaram à morte de 30 mil, 40 mil, estão cagando e andando. Eles devem pensar assim, se eu não faço, outro faz. Entendeu? Então, essa turma, em outros tempos, poderia ser queimado vivo, decapitado, o material genético da turma ia ser eliminado. Como nós somos mais civilizados, entre aspas, essa turma fica solta. Então, repito, enquanto a sociedade não se mobilizar
não quero sair de casa, mas pelo menos vota direito, porra. Entendeu? Porque se não votar direito, vamos continuar nos atolando no abismo que a gente está cavando com os próprios pés. Me diz uma coisa, cara, o Instituto Brasil é uma iniciativa da Tigre, né, que faz um trabalho, enfim, eu acompanho pela rede social, efetivamente, eu não vi nenhum trabalho, mas você foi eleito aí um embaixador do Trata Brasil. Eu acho que uma posição muito prestigiosa, muito adequada, já que o negócio deles é saneamento. O que eles têm feito efetivamente? Você vê resultados ou... Cara, agora eles fazem muita pressão, eles fazem um lobby positivo a favor do saneamento. Tem um lobby negativo contra o saneamento. Deixa do jeito que está, a gente paga a conta e a gente não vê saneamento e continua a degradação de rio, lagoa, baía e tudo mais. Eles fazem um lobby a favor do saneamento, né? Lobby, necessariamente, não é uma coisa ruim. Inclusive, nos Estados Unidos, é uma profissão institucionalizada, né? O cara não é pilantra, não. Ele defende os interesses pelos quais ele acredita ou está sendo contratado para defender. Muito bem. Então, eu fui chamado para ser, devido a... Vê bem, a minha atividade é recuperar mangue. Eu gosto de ficar no meio do manguezal, dos caranguejos, das capivaras, plantando mangue, recuperando mangue. Muito bem. Só que eu me vi obrigado a me envolver nessa questão do saneamento, porque todos os rios que passam pelos manguezais são podres e trazem lixo. Quando traz lixo e esgoto, são problemas que eu tenho de combater para evitar a destruição do mangue. Então, indissociável, né? Mangue e saneamento é indissociável, porra. Entendeu? Porque vai tudo para lá dentro. Então, eu tenho de brigar pela ordenação do uso do solo, eu preciso brigar por políticas habitacionais e preciso brigar pelo saneamento universalizado. Para quê? Para livrar a minha turma de toda aquela pasta de cocô, de toda aquela lambuzeira de lixo. E aí você pode botar cama, mesa, máquina de lavar, jogam tudo. Jogam tudo. Se o governo é uma porcaria, tá? Parcelas significativas da sociedade também não tem vergonha na cara. Porque eu nunca vi sofá até perninha para se jogar dentro do rio. Então, e veja bem, no Rio de Janeiro tem serviço de coleta desse tipo de material. E as pessoas preferem jogar dentro do rio. Depois, quando inunda a casa, mata a família inteira, fica botando a culpa em Deus. Ou no poder público. Então, nós vivemos no Brasil a tempestade perfeita. Mais perfeita não há. Onde uma crise moral, institucional e social está instalada. Nós não podemos nos eximir da responsabilidade de tudo que está acontecendo, tanto por ação, por votar nisso daí, quanto por omissão, em não cobrar o cumprimento da lei. Da mesma forma que a gente é exigido pagar os impostos, tudo direitinho. Então, eu não estou pedindo nada, eu estou exigindo o que está na lei. Se não fazem e se não fiscalizam, aí é um problema de prevaricação, também punível dentro da lei. Agora, eu como não devo nada a ninguém, repito, tenho todos os meus impostos limpinhos, tá? Eu não quero saber de desculpa, porque eu sou obrigado a trabalhar no meio do lixo e da merda e ver os animais pelos quais eu me comprometi a defender vivendo no meio dessa pocilga, sendo que tudo é protegido por lei e nada funciona. Pelo menos aqui onde eu trabalho, nada funciona. Então vamos tomar vergonha da cara, tanto a sociedade quanto quem tem que fiscalizar essa gente. Porque senão é bom demais, né, amigo? Receber em dia, ter todo bem bom e, porra, e não dá nada dá em nada. E olha, de nada. Não é só a área que ninguém vê. A Praia de Botafogo. Cartão postal internacional do Rio de Janeiro. Ô, Moscatelli, cara, tá quase acabando. Quer continuar? Não, gente, mais uns 10 minutos. Porque eu também já estou ficando estressado, tá entendendo? Não vou acabar. Não, mas em 3 minutos deve acabar essa. Ele acaba em.
Ah, tá bom. Mas então não. Então fala aí você, que aí eu termino. Vai. Não, mas eu acho que, enfim, você disse tudo aí. Eu tenho aqui a Lacerda, que é filha é ótima, mãe de um aluno, um amigo nosso, tem Ronaldo Câmara, bastante gente bacana aí, formadores de opinião. Efetivamente, Mônica Vilela, Guilherme Tokaski, Márcio Stern e alguns amigos seus também. Eu acho que, antes de tudo, temos aqui duas posições muito significativas, fazendo um trabalho de impacto positivo para o meio ambiente, e para o social. O perfil é aberto, então a sugestão que eu dou dos meus amigos que me seguem, que sigam o Moscatelli, porque ali ele mostra nua e cruamente o que ele vê e o que ele faz, que é um trabalho belíssimo, não à toa que está aqui conversando comigo. E também me segue porque eu já sou pelo viés da educação, em especial na questão do meio ambiente e do social. E, enfim, cara, quando eu estiver na lagoa, porra, eu vou ficar te olhando. Se eu estiver na água ou em terra, eu vou pular para te dar uma cotovelada. Não tem problema. Qualquer coisa, liga para o Mangue Móvel. Ele está sempre ligado. Que é você? Justamente. É dia e noite. E, cara, olha só, eu não tenho rabo preso, meu compromisso é com o ambiente, faço parceria com quem quer que seja, desde que o interesse seja convergente e a questão seja favorecimento para a qualidade de vida das pessoas e para a qualidade ambiental. Eu não fico só no discurso. Eu tenho trabalho espalhado pela Baía de Guanabara, pela Baía de Sepetiba, pelo Sistema Lagunar, em Angra dos Reis, a turma me conhece. Tá? Então é o seguinte, não estou aqui de sacanagem. Eu tenho 30 anos para terminar a minha missão. Tá? E vou fazer de tudo para terminá-la, de qualquer jeito. Se eu não conseguir, é porque realmente não tive condição. Mas não vou me intimidar. Não vou me intimidar, independente do delinquente ser rico ou pobre. A gente vai continuar batalhando. Somos dois, cara. Somos dois. Eu, em especial, aqui do meu lado, você do seu. Como eu te disse, eu te conheço pelo que você já fez aí pelo Sistema Lagunar. Ali no fundo da Bahia, que está um caos, e vai ser, eu acho que, no meu ponto de vista, a privatização não vai mudar em nada, porque já chegou num estágio extremamente crítico. Da própria Lagoa, o resultado foi, cara, emblemático para mim, foi maravilhoso o que eu vejo aqui na Lagoa. Lagoa de Araruama é uma preocupação que eu vejo também, enfim. Cara, um super abraço. Eu vou te falar, eu vou gravar isso aqui, e vou botar o nosso bate-papo lá no canal do YouTube, lá do Gestão, beleza? Sem problema. Que a força esteja com todos. Valeu, meu irmão. Um grande abraço. Prazer enorme em conhecê-lo, mesmo que virtualmente. Vida longa e próspera. Valeu, abraço.